Fechou então? Já que tá todo mundo me vendo, vamos compartilhar a tela, vamos começar a nossa aula então de contabilidade. Essa disciplina, pessoal, é uma disciplina bem gostosa. Eu gosto bastante de dar essa aula, assim, porque, pelo menos para mim, na faculdade, nossa, tive um professor muito bacana, que eu tenho as como é que fala? O caderno de contabilidade até hoje, da aula dele, de tão boa que era, e eu acabo utilizando muito termo, muitas coisas que ele me ensinou, da maneira como ele me ensinou, eu trago também para o dia a dia nosso. Na unidade 1, pessoal, ela é bem básica, tá? Ela é mais assim abrangente, explicando o que é contabilidade, o que é patrimônio, né, toda essa questão da gente entender o que é ativo, o que é passivo, o que é balanço patrimonial. Enfim, nessa primeira parte a gente só vai falar de balanço patrimonial, tá? E nós vamos começar a trabalhar, fazer conta de balanço patrimonial da maneira mais simples, tá? E aí depois, na unidade 2, a gente vai começar a falar sobre a questão dos razonetes, que é de fato como se faz, né, o balanço patrimonial, e não do jeito que mostra na unidade 1. Na unidade 1 ele mostra de uma maneira, mas para a gente poder ter o entendimento, certo? E aí depois, na unidade 2, ele mostra exatamente como se faz, que é bem mais fácil, que são através dos razonetes. Tá? E aí, depois, na unidade 3, é que nós vamos falar de... na unidade 2 também a gente fala sobre DRE. Tá? Aí como é que vai fazer a questão dos DRE. E aí na unidade 3 a gente fala sobre como fazer os inventários, né? E também fala de modelo PEPS, WEPS e média ponderada, que são os inventários permanentes. Que também, a princípio, parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é, ele é bem tranquilo. E se for o caso, qualquer coisa, a gente vai procurando mais vídeos, vai assistindo, enfim, porque como eu disse, eu prefiro ter essa aula presencialmente, mas não foi o caso, né? Então vamos lá, pessoal. No tópico 1, ele fala sobre noções básicas de contabilidade. Tá? Então, ali, na verdade, esse tópico 1, ele traz mais as histórias da contabilidade, a origem da contabilidade. Então, ele dá, né, pra gente ali na apostila que a contabilidade, ela já tem uma origem bem antiga, né, que ela já, desde quando no homem pré-histórico, quando se falava de se contar o gado, né, de se contar os animais, enfim, ele já ia trabalhando essa parte da contabilidade, da quantidade de animais que tinha, com relação também a essa parte de trocas, né? Enfim, já se começava a ter esse controle de riqueza que o homem tinha naquela época. Então, a contabilidade moderna, né, nasceu na Itália. Dizem que aí durante o século XVII, desculpa, 17 não, século XII e século XIV, tá? É o que dizem mais ou menos. Pelo contabilista também depois em 1494, o Frei Luca Pacioli, que ele também fez um tratado, né, onde ele traz falando sobre a contabilidade e que hoje também é de muita utilidade o que o Frei trouxe de conhecimento. Então, se a gente for falar, né, até chegar na contabilidade empresarial, foi tendo todo um processo, né? Que lembra a mesma coisa quando a gente acabou de estudar direito empresarial, né, na unidade 3 da apostila passada. A gente estudou direito empresarial, foi todo um processo até falar o que era empresa, como que era esse relacionamento. Então, a mesma coisa foi da contabilidade, até as pessoas perceberem a importância da contabilidade
na empresa, a importância de se pensar no patrimônio da empresa, de cuidar do patrimônio da empresa, saber o que está entrando, saber o que está saindo. Então a gente tem hoje, né, a contabilidade como uma ciência essa que estuda, né, o controle e os registros da economia da empresa. Então, contabilidade nada mais é do que controlar e registrar tudo o que acontece de entrada e saída dos patrimônios, a rentabilidade dessa empresa, né? Então, ele coloca que é um sistema de informação, porque se a gente for analisar, nesse controle que a gente está fazendo, nesse registro que a gente está fazendo, nós estamos registrando as informações. Então, ele é um sistema de informação que lá no resultado, lá no DRE, por exemplo, lá no balanço patrimonial ou lá no inventário permanente, a gente consegue perceber se essa empresa realmente está dando lucro ou se ela está dando prejuízo. É quando a gente começa a ter uma noção do que a empresa tem de dinheiro e o que a empresa tem de dívida. Então, é através dessa contabilidade que a gente começa, então, a entender essa transação, essa movimentação monetária da empresa. Tá? Aí aqui, ó, essa parte, página 5, essa parte aqui em azulzinho, para vocês da apostila, depois vocês até coloquem, anotem aí num papelzinho, ó, página 5 da apostila, bota um coração, né, porque alguns conceitos do que é contabilidade, a contabilidade, que nem aqui, né, que ele coloca aqui pra gente a contabilidade como ciência ou técnica, segundo o que estuda, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades mediante registro. E essa parte aqui digamos que é uma parte em que as provas gostam bastante de trazer essa essência do que é contabilidade, tá? Então, aqui mais abaixo também, ó, a gente tem que Marion resume que contabilidade é um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para tomada de decisão dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Então, a contabilidade ela é fundamental para as empresas conseguirem tomar decisões, porque, como eu falei, através dos registros, a gente tem noção do que a empresa tem de dívida ou que a empresa tem de patrimônio. Outra parte aqui também que ele traz é esse que também já caiu como expressão ali, né? Como expressão que já caiu em prova, essa partezinha aqui, ó, que ele fala que contabilidade tem esse poder de auxiliar a gestão a tomar decisões, coletando os acontecimentos econômicos que ocorrem em uma entidade, registrando e transformando-os em informações em forma de relatórios contábeis. Então, esse processo contábil que traz aqui é exatamente o que acontece dentro da contabilidade. O que é contabilidade? É eu coletar os dados, é eu coletar os números. Então, saber o que está entrando de dinheiro, coleto todas essas informações. Então, entrou tanto de despesa, tanto de receita, tanto de imóvel, tanto de capital social, tanto de boleto para pagar, tanto de salário, e eu coletei todos esses dados. O que eu faço a partir do momento que eu coleto? Eu começo a registrar. Então, eu registro os dados. E aonde eu vou registrar esses dados? Através de relatórios. Então, o que são esses relatórios da contabilidade? DRE, balanço patrimonial e os inventários periódicos. Então, esses são os relatórios que, enquanto empresa, vão ser fundamentais para eu poder tomar decisões. Então, nesse livro é o que a gente vai aprender a fazer. Nós vamos aprender a fazer e depois, né, em outras disciplinas, nós vamos começar também a interpretar esses dados. Começar lá na gestão financeira, no orçamento empresarial, se eu não me engano, na disciplina de orçamento empresarial e na gestão financeira. A gente começa a analisar
esses 3 relatórios e começar a compreender como é que tá esses índices, né? Através desses índices, esses relatórios começam a trazer para a empresa. Então, é um relatório que ajuda tanto para a administração da empresa, quanto para investidores, quanto para bancos, né? Então, ele até mesmo na questão para o governo também, porque é em cima do balanço patrimonial, DRE, enfim, que o governo também vai se basear nessa questão tributária, né? Então, é fundamental essa parte da contabilidade dentro da empresa por esse motivo. O campo de atuação da contabilidade, ele, na verdade, quando a pessoa, né, resolve, então, se tornar um profissional da área contábil, hoje existe, né, dentro das faculdades, a faculdade de contabilidade, então, a pessoa que se forma em contabilidade, ela tem diversos ambientes que ela pode estar trabalhando. Né? Então, ela pode atuar como um contador, ele pode atuar dentro da empresa, fazendo todo o planejamento, toda a parte de análise financeira, ele acaba cuidando, ele acaba controlando essa empresa. Ele pode também ser um independente, um autônomo, é aquele que vai abrir lá o teu escritório de contabilidade e vai cuidar de diversas empresas ao mesmo tempo. Ele pode ser na área do ensino, no sentido de professor, pesquisador, escritor, enfim, ou trabalhar no setor público, né? Que aí ele vira na parte para cuidar das contas públicas, né? Então ele começa a ter esse olhar na controladoria pública. Né? Então, essas são as 3 áreas que o profissional de contabilidade pode estar atuando. E aí, depois disso, ele coloca ali, né, que o objeto e finalidade da contabilidade, ele traz pra gente que deixa eu pegar para vocês. Aqui, ó. Contabilidade é uma ciência concedida para coletar, registrar, resumir, interpretar dados e fenômenos que afetam as situações patrimoniais e financeiras e econômicas de qualquer entidade. Então, dentro, né, a ferramenta, a contabilidade tem como principal objetivo, como principal finalidade, controlar a questão patrimonial, a questão financeira e econômica da empresa. Então, dentro o contador, então ele vai sempre fazer esse controle e esse planejamento do que está acontecendo, tanto que ele até coloca mais abaixo aqui a questão, ó, o planejamento é uma das funções que mais utilizam os dados contábeis. Então, saber planejar através desses dados, porque ali no balanço patrimonial, por exemplo, nós vamos ter todas as informações financeiras que a empresa está tendo. Então, é através daquilo, é através lá do DRE que a gente vai saber se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Então, a gente começa a conseguir planejar o que de fato a empresa precisa fazer, né, ao longo desse tempo. Depois ele coloca para a gente aqui até aqui, ó, ele traz esse resuminho, ó, aqui no nota da página 10, ele traz um resuminho bem bacana, ó. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômicas e administrativa. Então, o que faz movimentar a contabilidade são os patrimônios. Então, o objetivo da contabilidade é permitir o estudo, o controle e a apuração de resultados diante dos fatores decorrentes da gestão do patrimônio.
Então, o que a gente analisa enquanto na contabilidade? Qual que é o objeto? Patrimônio. Qual que é o objetivo? Controlar, estudar e apurar o que acontece com o patrimônio. Principal finalidade da contabilidade: fornecer informação de ordem econômica e financeira sobre o patrimônio para facilitar a tomada de decisão. Então, é através da análise desses relatórios que a gente tem essa questão de tomada de decisão. Depois ele coloca os interessados nas informações contábeis. Então, os interessados são chamados de usuários contábeis. Então, os usuários contábeis são os investidores, os fornecedores, bancos, a empresa, né, que vai fornecer essa parte da contabilidade. Também, às vezes, é interessante também para clientes, empregados, governos e outros. Então, o usuário são todas as pessoas que têm interesse ou que fazem parte da empresa que vê na contabilidade as respostas das decisões. Tá? Então, tá aí algumas empresas de lucro, acho que é lucro real, se eu não me engano. É o lucro real que eu acho que é o maior. As empresas de lucro real, por exemplo, elas precisam, presumido, gente, agora eu não vou lembrar, mas elas precisam publicar os balanços patrimonial e o DRE sempre no site, enfim, né, às vezes jornal, elas acabam publicando o balanço do ano, e é bem legal, assim, ó, quando a gente está estudando, entra, por exemplo, numa Secrisa, né, num site da Secrisa e busca lá pelo menos tinha, né, até quando eu procurei, assim, tinha lá, aí você consegue ver todo o balanço patrimonial, todo o DRE da empresa. É interessante que conforme a gente vai estudando, aí vai entendendo como é que funciona essa parte do balanço, tá? Então, professora, já caiu alguma coisa da prova? Já. Aqui nessa parte aqui, ó, dos usuários e suas necessidades e informações, essa parte aqui, ó, que vai falar um por um, né, a questão do que são os investidores, que são os provedores de capital de risco, são as pessoas que investem, trazem o dinheiro para dentro da empresa, investem na empresa para que essa empresa, de uma certa forma, traga investimento maiores para eles, né? Então, tem os empregados e os representantes estão interessados em informações sobre estabilidade e lucratividade de seus empregadores. Então, para que os empregados gostam, né, querem saber do balanço? Justamente para isso, para saber se está tudo certo. Principalmente aqueles que têm participação de lucro, né? Que fazem participação de lucro. Credores por empréstimos, fornecedores ou outros credores comerciais, clientes, governo, público. Então, essa foi a parte que um dia caiu já em prova de quais são os interessados, quais são as pessoas que, nesses usuários, né, que acabam pegando essas informações. Então, já caiu essa partezinha ali. Página 12. 11 e 12. Entidade contábil, tá? A contabilidade pode ser feita para pessoa física ou para pessoa jurídica, não importa. Eu posso fazer a contabilidade da minha casa? Posso sim. Posso fazer um balanço patrimonial da minha casa? Pode sim, tá? Então, eu, enquanto pessoa física, faço, né, o patrimônio do meu dia a dia. E até mesmo ele coloca ali, né, quando pessoa natural e todo ser humano e todo indivíduo, sem qualquer exceção, a existência da pessoa física termina com a morte. Né? Então, até mesmo assim, quando a gente vai fazer, quando a gente morre e faz lá os herdeiros, o que vão fazer? Levantamento do patrimônio, né, do pai ou da mãe, para saber como é que vai ser. Então, isso a gente acaba fazendo também enquanto pessoa
física para poder entender qual que é o meu patrimônio, quanto que eu tenho de controle financeiro. Pessoa jurídica, né, são as pessoas que fazem contrato registrado, enfim, a gente já estudou isso na disciplina anterior, na parte de direito empresarial, então são todas as empresas com fins ou sem fins lucrativos. Qualquer pessoa, então, que tenha necessidade de contabilidade, né, de fazer essa contabilidade, é chamada de entidade contábil. Então, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que acaba utilizando a contabilidade, que utiliza todos esses recursos da contabilidade, nós vamos chamar de entidade contábil. Tópico 1, então, ele era mais conceitual para a gente entender contabilidade e o que a gente tem que fixar de contabilidade, do que é contabilidade. Ela vem para coletar dados, a gente registra esses dados através de relatórios. Quais são os relatórios mesmo da contabilidade? Balanço patrimonial, DRE, os inventários. Então, através desses relatórios, o que a gente faz? Nós fazemos análise, né? Nós vamos interpretar o que está acontecendo dentro da empresa e, diante disso, o que a gente faz? Acaba tomando decisões. Então, para que serve a contabilidade? Coletar dados, registrar esses dados e, através desse registro, gerar informação para tomada de decisão de acordo com o quê? O patrimônio da empresa. Patrimônio é tudo que a empresa tem, tanto na questão positiva quanto na questão negativa também. Aqui a gente já vai entender agora quais são essas questões. Patrimônio. Tópico 2. Conceito de patrimônio. Tá? A gente tem ali na página 20 o início do conceito. A contabilidade nada mais é do que um instrumento que tem finalidade de planejar e controlar o patrimônio das entidades. E quem são as entidades? As pessoas físicas e as pessoas jurídicas, com o objetivo de gerar informação e subsidiar a tomada de decisões, certo? Falamos isso no tópico 1. E aí, diante disso, para a gente fazer esse controle, o primeiro controle que a gente tem, o primeiro relatório que a gente fala aqui na apostila, é o balanço patrimonial. Então, essa parte aqui, página para vocês, deixa eu ver aqui, que minhas páginas são diferentes. Página 21, anota aí, página 21. Página 21 traz o que é o balanço patrimonial. Então, para a gente, essa página aí vem bastante coisas interessantes para a prova, para a gente fixar. Então, primeiro, o que é o balanço patrimonial? Ele coloca que, primeiro, é uma das mais importantes demonstrações contábil e, por meio dela, podemos identificar e apurar a situação patrimonial e financeira de uma entidade em um determinado momento. Tá? Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente tem período que a gente analisa. Geralmente, as empresas fazem balanço patrimonial anual. Ah, professora, mas eu posso fazer semestral? Pode, não tem problema nenhum. Mas, como uma questão da contabilidade, geralmente se faz esse balanço patrimonial anual. Tá? Então, lá o contador, né, ele para quem tem empresa, ele já faz isso. Se vocês quiserem, ele manda para a empresa esse relatório, para a empresa sempre ter esse cuidado de tomar essas decisões. Então, para a gente poder identificar, tá, o balanço patrimonial, então, eu falo que é um T grandão, né? Então, ele é um tesão, né? E a gente, na hora que eu desenho no quadro, eu sempre coloco que ele eu queria poder riscar minha parede.
Aí eu já sei o que eu vou fazer na próxima aula. Se qualquer coisa eu faço dessa mesma maneira que tá aqui, sem slide, porque aí a minha câmera aqui, ó, eu posso aumentar ela quando eu quiser. Ó, já tô fazendo besteira. E aí, para vocês, como eu tô compartilhando tela, ó, eu posso ficar grandona para vocês na hora de vocês me assistirem. Então, o que que eu posso fazer? Qualquer coisa, colar uma cartolina aqui. Ai, a prof acabou de ter essa ideia. Será que o meu marido vai deixar eu colar as coisas na parede? Mas enfim, a gente vê. Qualquer coisa, eu vou colocar uma cartolina aqui pra gente fazer os exercícios. Ai, eu adorei essa ideia. Foca, Nayara, foca. Vamos diminuir aqui. Não, não é verdade, Walter. É uma boa ideia, né? Senão não fica que nenhuma coisa. Já que eu adoro escrever nessa disciplina, eu vou colocar umas cartolinas aqui atrás. Para papel pardo, que é mais barato. Aí a gente volta, monta o papel pardo aqui. Enfim, volta. Patrimônio, então, é o conjunto de bens. Então, o que, que eu estou falando? Que o balanço. Por que, que eu falo que o balanço patrimonial é um T grandão? É um tesão. Porque a gente vai entender lá, quando a gente falar de razonetes, a gente tem o tesão e o tezinho, que os tezinhos são os razonetes. A gente precisa dos tezinhos para poder fazer o tesão. Então, isso aqui, ó, que vocês estão vendo na minha página, que eu tô passando agora aqui o mouse, certo? Que é o balanço patrimonial. Ele tem esse formato de T, porque a gente traça e depois a gente vem, traça para baixo. Então, ele faz esse formato de T, tá? Então, sempre quando nós formos reproduzir isso no caderno para poder fazer, vocês mesmos façam um formato de T. Não precisa fazer, uma tabelinha aqui, puxar outra aqui, fazer com régua. Não, porque até mesmo na hora na hora da escrita dos exercícios, ele vai valer como fazer nesse T grandão, certo? E a gente precisa entender que o balanço patrimonial ele tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, que nós vamos entender o que vai entrar em cada lado. Porque o balanço patrimonial é como já traz o nome, balanço. Balanço vem do quê? De balança. Então é algo que vai equilibrar. Então eu não posso ter um lado mais, um lado menos. Ele sempre tem que estar equilibrado. Então tudo que entra de um lado entra do outro também. Ou sai, no caso, sai de um lado e entra do outro. Então, a gente tem que fazer sempre esse equilíbrio. Então, o balanço patrimonial, ele é algo que sempre vai ficar equilibrado. Então, essa balança, lado direito e lado esquerdo, elas têm que sempre ficar equilibradinha. Vocês vão entender o que na hora do exercício ali, que eu vou mostrar da apostila, o que é fazer esse balanço. Pede para ele parafusar um vidro e usa como quadro em todas as aulas. Bom, um vidro igual da nossa sala, né? Aquele vidro, ó, show de bola. Aquela caneta que me ajuda muito nos dias. Seguimos. Tá, deixa eu passar aqui para baixo. Eu me empolgo com as coisas. Patrimônio. Conjunto de bens, conjunto de direitos, conjunto de obrigações. Então, o que a gente tem que entender? Balanço patrimonial vão ser compostos por essas três coisas: bens, direitos e obrigação. O que a gente tem que entender? Que bens e direitos é a parte positiva do meu balanço patrimonial, certo? Bens e direito é a parte positiva do meu balanço patrimonial. Bens e direito é o que eu, empresa, tenho. É o que eu, empresa, sou dono, que pertence a mim, que faz parte da minha empresa e que é meu. Obrigações é o lado negativo
do balanço patrimonial. É uma obrigação. Então, se é uma obrigação, é algo que eu tenho que fazer com um terceiro. Então, é uma obrigação com o terceiro. Então, é algo que não é da minha empresa. Então, é algo negativo e que eu preciso devolver para esse terceiro. Nós vamos entender agora nos exemplos. Bens é tudo que pode ser avaliado economicamente e que satisfaça necessidades humanas e suscetíveis à avaliação econômica. Do ponto de vista contábil, bens são todos objetos que uma empresa possui, seja para uso, troca ou consumo. Bem, então, é tudo que me pertence à minha empresa. São os meus objetos que eu faço para usar, que eu tenho para usar, para consumir ou para trocar. Bens esses que podem ser tangíveis ou intangíveis, tá? Aqui tá o intangíveis, ó. É que ele não negritou, mas era para ter negritado. Certo? Então vamos lá. Bens tangíveis são aqueles que possuem forma física, são corpóreos, são palpáveis. Adoro essa palavra porque define tudo. Palpáveis. Tangível. Eu toco, eu consigo tocar, eu consigo transportar, ou ele pode ser fixo, enfim, mas ó, toco, existe. Intangíveis são aqueles que, embora são considerados bens, não possuem existência física, não são palpáveis, não são constituídos de matéria, porém representam um bem significativo para empresas, certo? Tangível, toco, tá? Intangível, não toco. Já vamos lá. Tangíveis podem ser bens móveis ou pode ser bens imóveis, tá? Então, bens móveis que se movimentam, podem ser removidos de um lugar para o outro. Exemplo: mesas, veículos, mercadoria, dinheiro, computador. Bens imóveis, que são os que não podem ser deslocados de um lugar natural. Por exemplo, edifício e construções, terrenos e etc. Tudo que está fixo, que não se movimenta. Bens intangíveis, como a gente falou, são aqueles que eu não consigo tocar. Sou eu que bati na parede. É que eu tô falando para eles que isso daqui é um bem imóvel. O marido veio falar assim, por que eu tava batendo na parede? Danado. Perdi. Quer ter vermelho. Ai, ai. São bens, então, bens intangíveis. São aqueles que a gente não toca. E quais são esses bens intangíveis? Que a gente pode falar, então, que é a marca, por exemplo, da nossa empresa. É um bem da nossa empresa, porém a gente não toca, né? É algo intangível. A gente não consegue, a gente registra a patente dela, a gente registra a marca, enfim, mas eu tenho considerado isso como um patrimônio meu, porque ela faz parte, porém eu não consigo tocar na minha marca, né? A minha marca é algo que a gente não toca. Ó, ela traz aqui, ó, são intangíveis as marcas e como exemplo temos algumas bastante conhecidas, como Coca-Cola, Perdigão, Nestlé, Sadia. As marcas possuem um grande poder de geração de recursos e riquezas a quem as explora. São intangíveis também as patentes de invenção, direito de explorar uma invenção, os direitos autorais, o ponto comercial, fundo de comércio, enfim, tudo isso faz parte do intangível. Direitos, então, que a gente falou do que é bem e agora a gente vai falar dos direitos, certo? Direitos são
constituem direitos para a entidade todos os valores a receber. É o que, então, eu tenho de direito a receber. Foca agora na apostila ou anota em qualquer lugar, tá? A palavrinha, quando dentro dos exercícios, quando a palavrinha a receber aparecer, é direito, tá? Então, tudo que vem, palavra-chave para o direito é a receber, certo? Então, essa expressão a gente vai considerar sendo um direito. Então, duplicatas a receber, promissória a receber, aluguel a receber, tudo que vier a palavra a receber é um direito da empresa. O que seria esse direito da empresa? É algo que eu posso ter dado a um terceiro e esse terceiro precisa me pagar. Então, eu preciso receber. É um direito que eu, enquanto empresa, preciso. Vendi um imóvel, né? Vendi o imóvel, a minha sala, vendi um imóvel. Então, eu preciso receber esse dinheiro, porque esse dinheiro é o meu patrimônio. Eu não tenho mais o patrimônio físico, né? Ali, o imóvel. Mas agora eu tenho o patrimônio em dinheiro. Então, eu preciso receber esse dinheiro, certo? E aí, o que ele traz pra gente? Bens e direito ficarão do lado esquerdo do balanço patrimonial, tá? Então, tá aqui, ó. Os bens e direitos irão figurar no lado esquerdo do balanço patrimonial. Agora a gente já está começando a entender como é que esse balanço vai ser desenhado. Aí depois a gente fala das obrigações, certo? Obrigações são dívidas, são compromissos perante a terceiros, perante outras pessoas, bens de terceiros que se encontram em nossa posse e deverão ser pagos ou liquidados em uma data futura. Então, por exemplo, eu comprei um carro do Elton, né? Me veio ali na cabeça. Comprei o carro do Elton para minha empresa, tá? Então, eu tenho que pagar o Elton. Então, a partir do momento eu tenho o bem é o carro, beleza, entrou lá. Só que eu não paguei ele ainda, eu vou começar a pagar. Então, o que eu tenho que fazer? Uma obrigação, um pagamento que eu tenho que honrar e pagar o Elton. Então, eu tenho uma obrigação de pagar. Então, tudo que a gente falar, duplicar a expressão a pagar, é uma obrigação. Então, eu tenho uma duplicata a pagar com o Elton. Eu tenho um boleto a pagar. Eu tenho um fornecedor a pagar. Então, tudo que vem a palavra lá nos exercícios a pagar, ela é o quê? Obrigação. Tá aqui, ó, a palavrinha a pagar, certo? Então, resumindo, como é que eu vou identificar o que fica no lado esquerdo e no lado direito? Primeiro, pelas duas expressões, a receber e a pagar, certo? A receber, o que eu sei que é? Direito. Ótimo. Lado esquerdo. E o lado direito é a minha obrigação, que é tudo que eu tenho a pagar, que é tudo que tenha de terceiros, que pertence a terceiros e eu preciso pagar. Lança tudo, Elton. Lança tudo. Tá? Nós vamos depois... acho que é só na unidade 2 que a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver. Não, daqui a pouco. Não, só na unidade 2. Na unidade 2, deixa eu ver. Só na unidade 2, mas Elton, a gente lança do ano todo, tá? Que aí na unidade 2
a gente vai entender como é que funciona essa questão de tudo que eu trabalho dentro de um ano e tudo que eu trabalho com mais de um ano. A gente também vai colocar lá, vai aparecer lá. Se eu tenho uma duplicata em um ano, ou se eu tenho uma duplicata para pagar em 10 anos, por exemplo, um financiamento, né? Sem problema, vai aparecer como obrigação, mas vai aparecer, não interessa o ano. Isso aí, Luzia. Tem os de curto e o longo prazo, mas é que aí a gente vai ter isso na unidade 2 a gente chama. Eu vou explicar primeiro o que é cada lado de fato, e aí depois eu já posso estar antecipando um pouco isso da unidade 2, tá? Então, olha só, o balanço patrimonial ele vai ter essa carinha, certo? Onde de um lado vai ficar, do lado esquerdo, vão ficar todos os bens e direitos, tudo que pertence à minha empresa, certo? E do lado direito vai ficar todas as obrigações, tudo que pertence a terceiros. E o que pertence à minha empresa são os meus bens, os meus direitos, é tudo que eu tenho a receber, é o que pertence à minha empresa. Tudo que tem do lado direito são as obrigações. Obrigações é tudo que é de terceiros, é tudo que eu tenho a pagar. Aqui ele começa então a dar pra gente alguns exemplos, tá? Para a gente poder já começar a trabalhar. Na próxima, mais adiante, ele fala pra gente, né, exatamente. Mas vamos lá. Eu quero que só perceber, vamos dar uma interagida agora nesse momento, tá? Vocês vão escrevendo ali o que vocês vão entender. Financiamento da casa a pagar. Escrevam aí para mim. É um direito, um bem ou uma obrigação? Escrevam ali. Financiamento da casa a pagar. Obrigação. Obrigação. Isso mesmo. É uma obrigação. Por que é uma obrigação? Porque tem a palavrinha chave a pagar. Então, é algo que está saindo do meu bolso que eu tenho que pagar um terceiro. Dinheiro no bolso. Bem, direito, obrigação. Dinheiro no bolso. Dinheiro é meu. Bem, isso mesmo. Porque o dinheiro é meu. Faz parte da minha empresa. É um bem. Faz parte do meu caixa, né? Salário de fevereiro a receber. Direito, bem, obrigação. Direito, porque tem a palavrinha a receber. Tudo que tem a palavrinha a receber, então é direito. Isso, tá certo, direito. Um automóvel Fiat Uno. Direito, bem, obrigação. Bem, porque faz parte da minha empresa. Uma casa residencial. Bem, isso aí, Walter, porque a casa é minha, faz parte do meu patrimônio. Contas a pagar na boutique chique no último. Bem, direito, obrigação. Conta a pagar na boutique. Obrigação, isso aí. Plano de saúde a pagar. Plano de saúde a pagar. Obrigação. Mensalidade da escola a pagar. Obrigação. Dinheiro no banco, em conta poupança. Dinheiro no banco, em conta poupança. Bem, isso aí, é um bem. Cartão de crédito a pagar. Obrigação. Fechou.
Então, ah, bem e direito fica em que lado? Esquerdo ou direito? Bem e direito. Esquerdo. Fechou? Fechou. Aí, essa, eu não sei se vocês estão lendo mais em algum lugar, mas que bom. Pelo menos a gente faz assim. Eu costumo fazer isso na sala de aula mesmo. Então, quando vocês pegarem o livro de vocês, ó, eu gosto até de rabiscar nesse sentido, ó. Já grifar, né, a palavra apagar e já escrevo obrigação lado direito, tá? Então, quando vocês pegarem a apostila, na hora que vocês forem fazerem isso, façam dessa forma, tá? Que aí fica, a gente acaba fixando mais, certo? E aí, como a gente já falou, tudo que é bem, tudo que é direito, a apostila, obviamente, né? Na página 24, ela já colocou isso pra gente, tá? Que foi um balanço patrimonial realizado no dia 1º de 3 de 2010. Então, ela colocou tudo que era bens de um lado, colocou lá o caixa, que era o meu dinheiro no bolso, o banco, que era o dinheiro da poupança, o salário a receber, o automóvel e o imóvel que eu tinha. E do outro lado, no lado direito, ela colocou as obrigações, que era o financiamento que eu tinha a pagar, o plano de saúde que eu tinha a pagar, mensalidade a pagar, contas a pagar, cartão de crédito a pagar, tá? Então, fechou ali. Ele até coloca aqui, ó. Notamos em nosso balanço que o lado esquerdo é maior que o lado direito, porque o lado esquerdo deu 89.370 e o lado direito deu 16.960. Ou seja, as coisas boas, né, o lado positivo, que é o lado que pertence ao meu patrimônio, que é meu, é maior, né, superam as coisas ruins, que é as minhas obrigações com os terceiros. Tópico 3. Agora tudo vai começar a ficar mais claro, né, com relação a isso. Tópico 3. Tudo que a gente falou até agora faz parte do balanço patrimonial. Só que a gente dá um nome para o lado esquerdo, para o lado direito, enfim, existe um nome, tá? Que a gente vai falar agora o que pertence a quê? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Tá? Então, dentro do balanço patrimonial, na verdade, o meu balanço patrimonial é composto por o quê? Por ativo, passivo e patrimônio líquido. Vamos entender agora o que é cada um deles. Ativo, tá? Então, ativo são as coisas boas, são as coisas positivas que fazem parte da empresa, que pertence à empresa. Então, ele até coloca aqui, ó, são as qualidades positivas, tá? Coisa boa e positiva, certo? Então, o lado ativo é aquele lado das coisas boas, positivas. E quais são os lados das coisas boas, positivas da empresa? É o lado que fica os bens e os direitos. Ou seja, fica do lado esquerdo, certo? Então, o conjunto de bens e direitos são os ativos da empresa, certo? Então, ele até coloca aqui, ó, ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade.
Ele também traz aqui, ó, que nessa parte do 53, benefício econômico futuro embutido em um ativo é o seu potencial em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalentes para caixas da entidade. 54. A entidade geralmente usa seus ativos na produção de mercadorias ou prestação de serviços capazes de satisfazer os desejos e necessidades dos clientes. 55. Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem influir para a entidade de diversas maneiras. 56. Muitos ativos, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais, têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo. Dessa forma, as patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos, desde que eles sejam esperados benefícios econômicos. Muitos ativos, por exemplo, contas a receber e imóveis estão ligados a direitos legais, inclusive o direito de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, o direito de propriedade não é essencial. Assim, por exemplo, um imóvel, objeto de arrendamento, é um ativo, desde que a entidade controle os benefícios econômicos provenientes da propriedade. Então, ativo nada mais são, nada mais é do que tudo o que pertence à empresa e que faz a empresa, de uma certa maneira, gerar o lucro, né, com os seus bens, faça gerar, produzir ou prestar o seu serviço. Tá? Então, o lado ativo é o lado positivo da empresa. E depois a gente tem o passivo. Tá? Passivo, então, são as qualidades, ele até coloca aqui, qualidade negativa, de coisa ruim, que chamaremos o lado direito, certo? Então, tudo que pertence ao lado direito é o meu passivo, ou seja, são as nossas obrigações, ou seja, são as nossas, não é tudo que eu quero, são as nossas dívidas. Então, passivo é tudo que eu tenho do lado direito. É tudo que eu tenho de forma negativa, é o que sai da minha empresa, é o que eu tenho uma obrigação com o terceiro, são as minhas dívidas, certo? Então, o balanço patrimonial aqui, na verdade, é aquele que a gente fez no tópico anterior. Então, esse lado eu sempre vou colocar ativo e esse lado eu vou colocar passivo. Eu vou nominar, certo? Eu vou colocar nome para cada lado. Então, a partir de agora, quando a gente fizer o balanço patrimonial, fiz lá, puxei, né, fiz o T grandão. Eu odeio trabalhar nesse point, mas ok. Fiz o T grandão. Fiz lá oTzão. Por que toda vez que eu vou abrir ela? Balanço. Eu no quadro eu sempre abrevio, pode abreviar, tá? Balanço patrimonial. Aqui eu vou ter sempre ativo. E aqui eu vou ter sempre o passivo, tá? Na hora que vocês forem fazer no caderno os exercícios, pode fazer dessa maneira. Traça lá o T grandão, escreve ativo, escreve passivo e em cima balanço patrimonial, nome da empresa, se tiver, e a data, certo? Então, aqui a gente sempre coloca nome da empresa e data. O que então a gente coloca aqui? Bens, obrigações, tudo que eu tenho a receber, o que pertence à empresa. Fechou? E do lado do passivo são as minhas obrigações
É tudo que eu tenho a pagar, pertence a terceiros. Fechou? Então, um resumo do que é o balanço patrimonial. Deixo ali, depois eu passo essa minha obra de arte aqui para vocês no WhatsApp. Volta, cadê? Continuando. Pessoal, até aqui, tranquilo? Manda um joinha se até aqui, por enquanto, tá tudo certo. Fechou, então. Agora a gente vai falar patrimônio líquido, tá? Patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Ele traz aqui pra gente que em nosso balanço patrimonial pessoal elaborado anteriormente, notamos claramente a situação patrimonial no dia 1/3/2007. Era 2010, não era 2007 não. É onde eu lembro era 2010, ele colocou lá. Ah não, 2010 era do anterior, mas 2007, tá certo. A pessoa em questão tem bens e direitos. O que é bens e direitos? Ativos, coisa boa, coisa positiva. O valor de 89.370. E tem as dívidas, passivo, coisas ruins, coisa negativa. No valor de 16.960. Podemos dizer que a situação desta pessoa é bem confortável, pois ela tem muito mais coisas boas, ativo, do que ruins, passivo. Se a gente observar bem esse balanço, percebemos que o mesmo ainda não está completo, pois tem um detalhe tão claro nele que não poderíamos deixar de registrar. O que será? Como já vimos anteriormente, o total das coisas boas, ativo, é bem maior que o total das coisas ruins, passivo, dando uma diferença positiva de 72.410. Por quê? Era 89.370 menos 16.960, que então vai dar o 72.410. Cadê os alunos nessa hora para poder corrigir? Elton, né? Cadê o Elton? É o Elton que me ajudava nas trava-língua. Então, isso quer dizer que poderemos transformar essa diferença em dinheiro vivo. Isso mesmo, grana limpa na nossa mão, que poderíamos chamar de superávit, ou lucro, ou ainda de patrimônio líquido. Portanto, patrimônio líquido, agora sim, vem cá, vamos lá, vamos grifar. Patrimônio líquido é igual aos bens mais direitos menos obrigações. Deixa eu baixar aqui. Essa diferença já implícita no lado direito no nosso balanço, nós a tornaremos explícita para estabelecer uma igualdade do lado esquerdo uma igualdade com o lado esquerdo, portanto, o ativo será sempre igual ao passivo mais patrimônio líquido, pois nossas coisas boas serão sempre iguais à somatória das coisas ruins com o nosso patrimônio líquido. Lembra que lá no começo da aula eu falei que, olha, balanço patrimonial, da onde vem a palavra balanço? Da balança. Então, o que tem que acontecer? Equilíbrio. Tudo que vai ter de um lado tem que ter do outro para poder equilibrar. E estava faltando o patrimônio líquido justamente para a gente entender esse equilíbrio. Tá? No decorrer dos exercícios, a gente vai ver como é que de fato entra o patrimônio líquido. Na verdade, o patrimônio líquido, ele é o capital social. É tudo que a gente, enquanto sócios, vamos integralizar na empresa. Então, é o que nós vamos iniciar a empresa. Sou eu e a Sabrina abrimos lá
a loja de churrascaria, né, para vender as coisas de churrasco. Aí a Sassá deu 10 mil reais e a prof aqui deu 10 mil reais. Então, somando, temos 20 mil reais de capital social para poder iniciar a nossa empresa, certo? O que é esses 20 mil reais? Patrimônio líquido, capital social. Então, tudo que é capital social vai entrar no patrimônio líquido. E o que mais que entra no patrimônio líquido? O lucro e o prejuízo que a empresa teve durante aquele período. E como é que a gente acha o lucro ou o prejuízo? Lá no DRE, lá na demonstração de resultados do exercício, que nós vamos aprender a mexer lá na próxima unidade, certo? Então, patrimônio líquido, ele envolve essas situações, envolve outras também, mas é aqui na nossa disciplina hoje, nós vamos sempre estar vendo o patrimônio líquido como sendo tudo que pertence na questão de capital social, lucro e prejuízo. E aí, se a gente observa que quando a gente finaliza o balanço, o lado direito, o lado esquerdo tem que estar igual ao lado direito, tá? Então, por isso que eu falei, equilibra. Não, nunca vai ficar um lado negativo do outro, tá, ô Walter? Sempre vai ficar. O que vai acontecer? Às vezes, acontecer isso que você colocou, o ativo ser menor que o passivo. Mais à frente a gente tem ainda né, no final dessa unidade ele vai colocar ali pra gente. Quando o passivo for maior que o patrimônio líquido, como é que vai ficar, né? A gente já vou mostrar para vocês. Peraí. Então aqui ele traz, né, o que a gente falou, que o patrimônio líquido é o bens mais o direito menos a obrigação. Patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Vamos fazer aqui, ó, esse exercício aqui. Só para. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Esqueci de colocar a palavra. Positivo. Ó. Negativo. Então, resumindo, balanço patrimonial tem o ativo e o lado do passivo. E nesse mesmo lado aqui, nós também temos o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Que é o nosso PB, tá? Que a gente também pode. Então, o que é isso aqui? É o capital social da empresa, lucro ou prejuízo. Prejuízo. PL, desculpa. PL. Obrigada, Walter. Portanto, vamos finalizar aqui, ó. Sempre, então, quando a gente fizer, vai ter essa carinha, tá? E aqui vai ser o
total. Lembrando que tem que ser igual. Vermelhinho. E maior. Vermelhinho. Tá vermelhinho. O caçambola. Não apareceu aqui, copia. Aqui. Ponto. Meu quadro. Isso, nossa, por que eu coloquei verdade? Coloquei direito ali. Obrigada, Karina. Vamos corrigir aqui, ó. Fechou. Viu? Tem alguém. Então, a gente sempre vai desenhar, tá? No caderno dessa forma. Faz o T grandão, ativo, passivo. Do lado do passivo também tem patrimônio líquido e no final fecha o total. Lembrando que um lado sempre tem que ser igual ao outro. Fechou? Então, salário a pagar é uma obrigação. Obrigação é do lado do passivo. Se é passivo, é negativo. Vamos só fazer essas aqui, ó. Dinheiro no banco. O que é dinheiro no banco? A gente já tinha falado. Dinheiro no banco é um bem. Bem é o quê? Ativo ou passivo? O patrimônio líquido. Ativo. E ativo é o quê? Positivo ou negativo? Ativo é positivo ou negativo? Positivo. Fechou. Estoque de mercadoria. Estoque de mercadoria. Obrigação, bem, direito? Bem, fechou. Ativo ou passivo? Negativo ou positivo? Show de bola. Então, ficou entendido. Apagar, obrigação, passivo, negativo. Dinheiro no banco. Banco é um bem, é ativo, é positivo. Duplicata, a receber. A receber é, então, direito, é ativo, é positivo. FGTS a recolher. Então, eu tenho que pagar esse FGTS. É uma obrigação, é passivo, é negativo. Estoque de mercadoria é um bem, é ativo, é positivo. Microcomputador é um bem da empresa, é ativo, é positivo. Depois ele continua colocando aqui. Mesas e cadeiras, empréstimos, enfim, ele coloca ali. Agora aqui, ó, diversos estados patrimoniais. Pois bem, esse novo elemento chamado de patrimônio líquido, juntamente com bens, com os direitos e com as obrigações, completará a nossa representação gráfica do patrimônio, permitindo que o total do lado esquerdo seja igual ao total do lado direito.
dando-lhe forma de equação. Falando nisso, uma já é conhecida, é que PL, patrimônio líquido, é igual a ativo menos passivo. Porém, existem outras possibilidades em que o patrimônio pode ser encontrado. Vamos ver. Situação líquida positiva. Isso daí também gosta de quem em prova, tá? Dá página 36. Fechou? Essa questão de situação para identificar se a situação é líquida positiva, negativa ou nula. Tá? Gosta de quem em prova, só para vocês saberem. Quando o ativo for maior, vocês já sabem o porquê que esse símbolo é o maior. Por que tá certo. Já foi, eu fui fazer. Qual que é o macete que a prof ensinou para vocês? Não é da boquinha do jacaré. Eu ensinei lá no métodos quantitativo. Quando eu fizer um tracinho. A da Sabrina lembra da boca maior, mas eu não ensinei da boca maior. Quando eu fizer, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Cadê os pincéis? Aqui. Vamos lá. Não, né? Não, misericórdia. Tem que desenhar isso não. Não é formas. Que desenhar, gente, não. No Paint não é comigo. Opa, não era isso. Vamos lá, temos esses dois símbolos, certo? Então é o seguinte, quando eu fizer o tracinho aqui e o outro eu fizer um tracinho aqui, aquele que forma o número 7 é o maior. Aquele que forma o número 4 é o menor. Eu ensinei isso para vocês em métodos quantitativos, hein? Não, vem me falar que vocês não... Poxa vida, já esqueceram do meu macete. Maravilhoso. Né? Então, fez assim, tracinho 7 maior, deu 4 menor. Fechou? Voltamos aqui. Então, fiz o tracinho lá, deu 7, então isso quer dizer que ativo maior, tá? Maior que passivo. Então, quer dizer que eu tenho uma situação líquida positiva. Ou seja, eu tenho muito mais bens e direitos na minha empresa do que obrigações, certo? Então, a minha situação líquida, ou seja, o meu patrimônio líquido, deu de 43 mil reais. Então, aqui ele deu lá que eu tinha um ativo de 53 mil reais e um passivo de 10 mil. Portanto, a diferença entre esses dois é o meu balanço, meu patrimônio líquido, e eu tenho uma questão positiva. Então, me deu o que aqui? Me deu lucro. Então, é o sinal que lá no meu patrimônio líquido eu tive lucro. Na situação inversa, quando o meu ativo é menor que o meu passivo, ou seja, aqui eu tinha 42 mil reais de ativo, 42 mil reais de ativo, e de passivo eu tinha 60 mil reais. Então, isso me deu uma conta negativa, certo? De 18 mil reais. Então, eu tive o quê? Um prejuízo, certo? Então, acabou que a minha empresa teve um prejuízo. Olha lá como que ficou o balanço patrimonial aqui, certo? Deu 43 positivo, lucro, fechou? 53 mil de um lado, 53 mil do outro. Balancinha equilibrou. Olha aqui agora. Tinha 42 mil
de ativo, 60 mil de obrigações, passivo. Então, meu patrimônio líquido era de prejuízo. Quando a gente fala que é algo negativo, a partir de agora a gente vai colocar entre parênteses. Tudo o que é simbolizado por entre parênteses é porque nós estamos falando de algo negativo, tá? Tudo que é positivo fora do parênteses. A gente não vai colocar o tracinho de menos na lateral. Nós vamos colocar ele em parênteses. Então, tudo que está entre parênteses, nós vamos falar que é algo negativo. Sá, geralmente os balanços patrimoniais são feitos anualmente, tá? Mas não impede de você querer fazer ele mensalmente, certo? Não impede. Ou semestral, do jeito que você preferir. Mas a contabilidade, o seu contador lá no caso da tua loja, ele vai te passar sempre anual, tá? Mas pode passar em menos do que um ano. Situação, então, líquida negativa. E quando eu tenho ativo igual a passivo, 45 mil de um lado, 45 mil do outro, ou seja, meu patrimônio líquido deu nulo, deu zero. Então, nesse caso, a gente chama de situação nula. Quando quando o patrimônio líquido der zero, é o sinal que eu tenho uma situação líquida nula. Voltando. Situação positiva é quando eu tenho mais ativo e menos passivo. Ou seja, o meu patrimônio líquido vai me dar lucro. Situação líquida negativo. Tenho ativo mais baixo, obrigação mais alta. Ou seja, eu tenho mais conta a pagar do que eu tenho de patrimônio no ativo. E aí, lá no meu patrimônio líquido vai me dar prejuízo. Então, vai me dar uma situação negativa. Quando eu tenho ativo e passivo iguais, meu patrimônio líquido vai dar zero. Eu não tenho nada. Ou seja, é uma situação nula. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Descobrimos o que é ativo, o que é passivo e o que é patrimônio líquido, certo? Ativo, meus bens e meus direitos, né? Tudo que eu tenho de positivo na empresa. Passivo, minhas obrigações, né? Tudo que eu tenho a pagar da minha empresa. Patrimônio líquido é o que eu tenho de capital social, ou vai ser meu lucro, ou também pode ser o meu prejuízo. E dentro disso a gente forma o balanço patrimonial. Fechou? Joinha, já percebi que bastante gente falou que até aqui tranquilo. Tá bom. Tópico 4. E aí, até agora? Tá mais fácil do que matemática financeira? Enquanto que não tem conta, tá, né? Tranquilo. Mas é bem tranquilo. No tópico 4, pessoal, na verdade, ele vai trazer pra gente como que nós vamos fazer a contabilidade, né, desse balanço patrimonial, tá? Agora, de uma empresa. Então, aqui, na verdade, ele vai dar pra gente passo a passo, certo? De como nós vamos fazer. É como eu disse para vocês, não é dessa forma que a gente faz, tá? Porque aqui a gente vai ter que ficar desenhando balanço por balanço, balanço por balanço. Que na verdade, aí lá na unidade 2 a gente vai simplificar esse modo de fazer. Mas aqui a gente vai fazer ele passo a passo para a gente conseguir entender da onde que entra e da onde que sai o dinheiro. Fechou? Então aqui a apostila vai trazer para a gente
um exemplo, tá? De uma empresa e de como foi o passo a passo do que acontece na empresa. Então, vamos lá. Aí decidimos abrir uma empresa, o fulano Y e o fulano X, no dia 1/2 de 2010, tá? Eles se uniram para poder fazer uma empresa no ramo de serviço de consertar calçados, certo? E falaram que o nome dessa empresa vai ser Companhia Uni Consertos e Calçados. Fechou? Então, a partir de agora, nós estamos tratando. Não, Dai, não são tão tensos assim. Eu particularmente gosto mais da contabilidade do que da matemática financeira. Eu, particularmente. Mas voltamos aqui, ó. Abriram essa empresa e olha lá, cada sócio disponibilizou 30 mil reais de capital em dinheiro, que ao todo totalizou 60 mil reais. Então, fechou lá. Eu e a Sasaki, nós vamos abrir a negócio da churrascaria, de produtos para churrasco. Eu dei 10 mil, ela deu 10 mil, somou 20 mil. Então, o que é isso que a gente falou lá naquela hora? Capital social. Capital social. O que é capital social? Patrimônio líquido. Então, aqui ele colocou. O que ele falou ali, ó? Que disponibilizou o capital em dinheiro. Sempre vai ter que falar assim, ó. Se é em dinheiro, se é em máquina, se é em carro, ou se vai para o banco. Então, a gente precisa entender. Tudo que entra em dinheiro é caixa, tá? Tudo que entra lá na conta é banco, certo? Então, o nome, agora a partir de agora, a gente vai utilizar nomes certinho para cada coisa. Então, caixa entrou em dinheiro, certo? Então, entrou na minha empresa. Então, o fulano e o ciclano lá, eles colocaram 30 mil cada um em dinheiro. Entrou aonde? No caixa. E o fulano e o ciclano, na hora que eles deram esses 60 mil reais, o que eu falei que era? Capital social. Então, entrou 60 mil de um lado e 60 mil do outro, certo? Balança, equilibra. Olha lá, entrou 60 mil no caixa. Ai, meu Deus. E 60 mil de capital social. Fechou? Isso mesmo, Elton. Se no caso resolveram não colocar em dinheiro, mas resolveram colocar em conta, aí aqui o nome da. Eu passando o dedo na tela como se vocês estivessem vendo. Então o nome aqui, ó, embaixo do caixa apareceria banco. Eles poderiam ter falado que entrou 20 mil em caixa. Eu poderia ter falado que entrou 20 mil em dinheiro e 40 mil foi em conta, poupança. Então, eu iria entrar aqui, caixa, 20 mil, banco, 40 mil. Tá? Poderia ter acontecido isso também, sem problema nenhum. Quando falar que entrou em dinheiro, tá dentro do caixa, quer dizer que tá dentro da empresa. Isso mesmo. Quer dizer que o dinheiro está na empresa. Isso mesmo, Elton. Isso mesmo, tá? Equilibrou, certo? Somou, fez a soma. 60 mil de um lado, 60 mil do outro, fechou. Professora, e se numa dessa eu, porventura, fiz a minha conta lá no meu cálculo e deu 65 de um lado e 60 do outro? Filho, você errou. Apaga e faz de novo, tá? Fica a dica. Sempre tem que dar igual, um do lado do outro. Aí ele explica o que eu já expliquei para vocês aqui. Opa, já tem outra aqui.
Aí, no dia 3/2 de 2010, os sócios resolvem adquirir uma sala comercial para instalação de sua loja com finalidade de dar um bom atendimento aos seus clientes. A aquisição da sala foi um recurso próprio e se deu pelo valor de 23 mil pagos à vista. Palavrinha mágica. Adquiriu à vista. E adquiriu o quê? Adquiriu uma sala comercial. Certo? Então, o que é sala comercial? É um bem. Então, bem é um ativo. E qual que foi o valor desse ativo? 23 mil reais, certo? Então, lá no meu balanço patrimonial, vai entrar agora uma linha que vai estar escrito imóvel, com o valor de 23 mil. Porém, eu paguei isso à vista. E ele vai sair, então, da onde se eu paguei à vista? Do caixa, certo? Olha lá. Olha lá. Balanço patrimonial do dia 3/2 de 2010. Olha só que ele escreve aqui em cima, tá? Caixa, então, eu tinha 60 mil reais. Tirei do caixa 60 mil reais. Tirei desse caixa 23 mil para poder comprar um imóvel. Então, eu peguei aqui do caixa, diminuí os 60 do anterior menos 23, que agora então eu tenho em caixa 37 mil. E agora surgiu uma conta nova, que é o meu imóvel, no valor de 23 mil reais. Certo? Mudou mais alguma coisa? Não. Tá? Fiz lá a conta. 27 mais 37 mil, mais 23 mil, 60 mil. Do outro lado deu 60 mil, fechou, balançou, equilibrou, tá igual, fizemos coisa certa. Depois, no dia 5/2 de 2010, a empresa adquiriu algumas máquinas e equipamentos para serem utilizados nos trabalhos. Essas máquinas custaram 32 mil reais e também foram pagas à vista. Isso que a prof está fazendo aqui na apostila, quando vocês receberem a apostila de vocês, façam isso. Quando vocês forem fazer exercício, façam isso. Lembra que eu até na matemática financeira eu falei, tenha o hábito de grifar para vocês conseguirem visualmente enxergar o que é cada coisa. Então, grifamos lá, máquinas e equipamentos. Então, o que é máquinas e equipamentos? É um bem da empresa, certo? E esse bem teve um custo de 32 mil reais. Então, vai entrar lá no meu balanço patrimonial, ó lá, máquinas em 32 mil reais. Porém, esse 32 mil saiu do caixa, que antes esse caixa estava em 37 mil, 37 mil menos 32 mil que está ali, que está aqui em cima. Então, no meu caixa agora, não tem mais 37 mil, o meu caixa agora tem 5 mil reais. Então, como é que o meu balanço patrimonial vai ter estrutura? Caixa, 5 mil reais. Imóveis, 23 mil, porque eu ainda tenho um imóvel. Máquinas, 32 mil. Somou, deu 60 mil, fechou, equilibrou 60-60. Até aqui, tranquilo? Manda joinha aí, ou manda assim, ó, se não tiver alguma coisa dando uns chute. Depois, ele falou que no dia 8/2 de 2010 foram adquiridos móveis e utensílios para melhor desenvolver suas atividades. O valor da compra totalizou 7 mil reais. E na falta de recurso do caixa, efetuou compra.
prazo. Porque no meu caixa só tinha 5 mil reais. E a compra foi de 7 mil, então não tinha dinheiro para pagar à vista, então eu vou fazer a prazo. Tudo que eu faço a prazo, ou seja, eu peguei os móveis e utensílios, coloquei. Eu paguei? Não. Isso pertence a mim? Pertence, porém, não 100%, né? Porque eu preciso pagar, porque é uma obrigação que eu tenho com o terceiro de pagar esse material. Então, o que vai agora aparecer no meu balanço patrimonial? Lá no passivo, vai começar a aparecer, então, uma conta chamada duplicata a pagar, tá? Então, como é que ficou? Móveis e utensílios. E o que é móveis e utensílios? É um bem. Então, tem que entrar. Então, olha lá. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro. A gente tem que equilibrar. Entrou um bem de 7 mil reais. Fechou? Fechou. E o que também entrou agora de conta? Duplicatas a pagar. Certo? De 7 mil reais. Vamos fazer a conta agora. 5 mil mais 23 mil mais 32 mil mais 7 mil. Fechou em 67 mil, certo? E agora eu também tenho uma duplicata a pagar de 7 mil, mais os 60 mil, dá o 67 mil. Olha só. Mexi numa conta, mexo em outra também. Antes, a gente só estava mexendo em contas de ativo. Adquiria uma máquina, mexia somente no caixa. Porque eu não estava fazendo dívida, eu estava pagando à vista. A partir do momento que eu faço uma dívida ao comprar um ativo, então eu mexo no ativo e mexo também no passivo, certo? Então, equilibrou. Mexeu de um lado, mexe do outro. Até aqui. Tranquilo? Conseguiram entender essa questão de mexer no ativo, mexer no passivo? E agora, no dia 10/2, a empresa vendeu sua sala comercial, mudando-se para uma sala alugada. A venda da sala da sua propriedade foi a prazo. Venda a prazo. No valor de 20. No valor de 24 mil. Note que a sala possuía um valor registrado pela contabilidade no valor de 23 mil reais. Notamos nessa operação que a empresa obteve uma vantagem. Comprou por 23 e vendeu por 24. Essa vantagem é chamada de lucro. O lucro é um dos principais objetivos a serem alcançados pelas empresas. E é ela que ajuda a manter as atividades operacionais das empresas e faz com que a riqueza e o patrimônio efetivamente cresçam. Então, ele falou que vendeu a prazo, certo? Se ele vendeu a prazo, é o sinal que ele não recebeu esse dinheiro à vista. Esse dinheiro não entrou no meu bolso, não entrou no meu caixa agora. Então é sinal que vai aparecer uma continha com um tal de nome que eu falei lá no início, um tal de a receber, certo? Então vai aparecer aqui duplicata a receber. Olha só a conta nova que apareceu. Duplicata a receber. Porque esse dinheiro, esses 24 mil, foram a prazo. Professor, e se ele tivesse falado que pagou à vista? Entraria direto no caixa, sem problema nenhum. Professor, e se ele tivesse falado que fez uma transferência bancária? Entraria na conta banco, sem problema nenhum. Tá?
Porém, aqui ele falou que fez a prazo. Então, eu tenho duplicatas a receber. Porque eu tenho um terceiro que precisa me pagar, num valor de 24 mil. Percebam que agora, nesse balanço patrimonial, não tem mais a conta imóvel. A conta imóvel sumiu. Ó, não existe mais a conta imóvel. Ela sumiu e entrou duplicatas a receber no valor de 24. Porém, teve uma outra situação que também nós percebemos. Eu comprei por 23 e vendi por 24. Entrou a situação de lucro. E aonde que entra a situação de lucro ou prejuízo? Patrimônio líquido. Então, esse lucro de R$ 1.000 vai lá para o patrimônio líquido. Se você esquece de colocar esse lucro ou esse prejuízo no patrimônio líquido, o que iria acontecer? A balança não iria equilibrar, tá? Então, na hora que vocês forem fazer a atividade, cuidado com essa situação, tá? De eu tenho um imóvel, vendi. Eu tenho um imóvel de 23 mil, vendi por 24, tive um lucro de R$ 1.000. Era 23, vendi por 22, tive um prejuízo de R$ 1.000. Prejuízo sempre em parênteses, fechou? Então, fiz as contas, 68 mil de um lado, 68 mil do outro. Ó, notem lá que entrou aqui, ó, lucro, tá? Professora, mas o lucro não entra no caixa? Não. Porque assim, ó, ele poderia ter me dado os 24 mil em dinheiro, certo? Mas a palavra lucro vai entrar lá no patrimônio líquido. A palavra prejuízo vai entrar lá no patrimônio líquido. Esse dinheiro pode ter entrado, esse R$ 1.000 entrou no caixa. Entrou no caixa. Se fosse pago em dinheiro ali, sem problema nenhum, tá? Entrou no banco, fez transferência, sem problema nenhum. Mas eu preciso equilibrar. Então, eu tive 24 mil, eu tive R$ 1.000 de lucro aqui no caixa, mas esse R$ 1.000 ele tem que entrar no patrimônio líquido para equilibrar a balança. Fechou? Entenderam? Aí aqui, pessoal, já tá finalizando já, tá? Contabilizando o pagamento de uma dívida. No dia 15/2/2010, a empresa efetuou o pagamento parcial da dívida que possuía. O pagamento efetuado foi no valor de R$ 3.000. Então, teremos o seguinte balanço patrimonial. Que dívida era aquela? Duplicatas a pagar. Lembra que eu tinha uma obrigação com o terceiro, que foi a dívida, se não me engano, dos utensílios que a gente comprou. A gente comprou a prazo. Então, eu tinha uma duplicata a pagar de R$ 7.000. Então, desses R$ 7.000, eu paguei 3. Então, mas eu ainda tenho uma dívida de 3. Eu tenho ainda uma dívida de R$ 4.000. Então, olha lá no balanço patrimonial como que ficou. Ops, peraí. Olha aqui. Eu paguei a dívida, eu fiz esse pagamento em dinheiro, certo? Peguei R$ 3.000 e paguei. Então, esses R$ 3.000 saiu da onde? Se pagou em dinheiro? No caixa. Então, eu tinha quanto no caixa? 5.000. 5.000 menos 2. Desculpa, 5.000 menos 3.000 da dívida que eu tenho que pagar, 2.000. Então, observem que aqui no caixa, agora, está o valor de R$ 2.000. Máquinas continuam a mesma coisa, os móveis e utensílios continuam a mesma coisa, duplicatas a receber continua a mesma coisa. Vou lá para o passivo. Eu tinha, então, uma dívida de R$ 7.000, que eu paguei R$ 3.000. Então, agora, eu tenho a duplicata a pagar já não é mais de 7, e sim de R$ 4.000. Patrimônio líquido eu mexi? Não, continua igual. Capital social de 60 mil, lucro de 1.000. Fiz 65 mil de um lado,
65 mil do outro. Fechou. Aí aqui ele, na verdade, fecha, né, no dia 20/2, a empresa recebeu o valor parcial de 10 mil reais. Não finalizou, achei que já tinha finalizado as contas. Olha cá. No dia 20/2, a empresa recebeu um valor de 10 mil reais relacionado àquela venda da sala comercial. Lembra a venda da sala comercial? Então, quando eu vendia a sala, o que eu falei que era? Uma duplicata a receber. Então, era 24 mil, certo? De duplicata a receber. Ele me pagou 10 mil, então agora eu tenho de duplicata a receber 14 mil reais. Porém, ele falou que eu recebi esse valor, tá? E então entrou no meu caixa. Então, o meu caixa, que antes era de 2 mil reais, agora está em 12 mil reais. Certo? Fechou 65, 65, balançou certinho, equilibrou. Ok. Professora, por que tem esses números aqui do lado? Esses números do lado aí é para a gente poder falar sobre os 3 tipos, os 4 tipos de capitais, tá? Porque o próximo assunto ali para finalizar, que a gente fecha o tópico 4, é para falar sobre conceitos de capital. Então, eu vou deixar aqui nessa página, mas ó, vocês vão perceber que ele está aqui, ó, conceito de capital. Existe o capital social, capital próprio, capital de terceiros e o capital total, tá? Eu vou explicar aqui em cima. O que está na apostila eu vou estar explicando para vocês, mas é só para vocês observarem. Então, vamos lá. Capital social, ó, tá aqui, ó. Ó, tá vendo o número 1 aqui? Vou sublinhar aqui. Capital social. Capital social. O que é o capital social? Também chamado de capital nominal. Gente, isso já foi... Tá escrito aqui, ó. Discursiva. Isso já caiu em prova discursiva para poder falar o que era capital social. Só isso era a questão. Explica o que é capital social. Já caiu na apostila, tá? Tá lá na página 52. Capital social, então, pode ser também chamado de capital nominal. O que é o capital social? É o valor colocado à disposição da empresa pelos proprietários. Então, o que é? É a origem dos recursos. Ele até traz isso aqui, ó. É a primeira origem dos recursos da empresa. Por que é a primeira origem dos recursos da empresa? Porque é quando a gente, enquanto sócio, coloca o primeiro dinheiro da empresa, os sócios colocam lá. Então, ou seja, faz parte do patrimônio líquido. Capital social faz parte do patrimônio líquido, é a origem dos recursos da empresa. Então, capital social, quem é que coloca capital social? Os sócios, por isso que vem social, sócios, tá? Faço essas expressões para que ninguém esqueça. Capital social vem dos sócios, patrimônio líquido. Fechou? Fechou. Já caiu na discursiva. Vocês não vão esquecer de tanto que eu vou falar. Depois a gente tem o segundo ali, aqui ó, que a gente vai chamar de capital próprio. O que é o capital próprio? É tudo o que faz parte é o que faz parte do patrimônio líquido. Então, fazem parte do patrimônio líquido e abrangem o capital inicial social investido pelos proprietários, bem como suas variações que são compostas pelo lucro, quando positivos, ou prejuízo quanto negativo. Então, tudo isso daqui é o capital próprio da empresa. É o que a gente investiu e o que a gente lucrou ou teve de prejuízo. Número 3, que está aqui, ó. Número 3, que está aqui. Ele chama que é capital de terceiros. Então, tudo isso daqui
é o meu capital de terceiros. Ou seja, o que é capital de terceiro? As minhas obrigações, o meu passivo. Então, o que é meu? É de terceiro porque é uma dívida que eu tenho que honrar com outra empresa, com um terceiro. Que são funcionários, né, os salários, bancos, né, através de empréstimos, governos através de impostos, fornecedores através das mercadorias que a gente vai adquirindo. E por último, aqui, não menos importante, é o nosso capital total à disposição da empresa. Então, corresponde aos capitais, capital total total à disposição da empresa corresponde aos capitais próprios mais os capitais de terceiro, capital próprio mais o capital de terceiro, os quais estão à disposição, disponíveis no ativos ou investidos no ativo em forma de bens e direitos, que dão o número 4. Então, ou seja, ativo mais patrimônio líquido, né? Que vai dar o meu valor ali, é o capital total disponível à empresa. Então, ou seja, por que ele fala que o capital ativo é composto pelo capital do terceiro e capital social, capital próprio? Social não, capital próprio. Por quê? No capital próprio, eu tenho o que eu investi, tenho o meu lucro ou o meu prejuízo. E o meu capital de terceiro, eu estou fazendo, foi alguma dívida que eu fiz para poder comprar algum bem. Então, tudo isso, o capital social, eu investi na minha empresa, comprei bem, comprei imóvel, comprei máquina, estou fazendo estoque, estou fazendo mercadoria, enfim. Então, eu estou gerando ativo. Então, eu tive que fazer esse sacrifício aqui do lado direito para poder conquistar o meu ativo do lado esquerdo. Certo? Então, isso está lá na apostila. Bonitinho. Então, capital próprio nada mais é do que o meu capital total à disposição da empresa, nada mais é do que o nosso ativo. Deixa eu ver aqui. Fechou. É isso. Façam um exercício que tem no final do tópico 4, que é bem parecido do que nós fizemos agora. Tá? Qualquer coisa, gritem. Vamos só finalizar aqui o nosso desenho lindo e maravilhoso. Como é que eu faço para apagar aquilo ali? Ah, aqui, uma buraça. Nossa, vai ser borracha bem pequenininha, né? A gente não tem como aumentar o tamanho da borracha. Mas a gente não pagou o aluguel ainda. Não teve pagamento de aluguel. Por isso, a hora que tiver pagamento de aluguel, tá? Foi quem falou isso? O Edson. Aí vai virar passivo. Mas em nenhum momento ali no exercício ele falou que pagou o aluguel de R$1.000, tá? Então, se aparecer sim, vai ser um passivo. Tá, Edson? Walter, no próximo balanço, o lucro ou prejuízo que eu obtive nesse ano fica nos lucros e prejuízos ou é somado, diminuído no caixa? Não, sempre fica. Assim, ó, se é lucro, obviamente vai aumentar lá no meu caixa. Ele vai aumentar, mas eu vou ter, aumentou meu caixa, mas apareceu lá como lucro, tá? Da minha empresa. E vai ficar como sendo lucro. A não ser que quando virou um ano eu acabei tendo prejuízo, eu vou descontar desse lucro. Sacou? Deu pra entender, Walter?
Podem falando aí o que vocês estão precisando ficar aí de dúvida. Um, dois, três, quatro. Capital de terceiro. Capital de... Esqueci, peraí, deixa eu ver. Capital próprio. Depois eu vou passar esse desenho lindo e maravilhoso para vocês. Próprio. Aqui, capital social, também conhecido como capital nominal. Deixa eu tirar aqui a transparente e diminuir esse número aqui. Eu e minha obra de arte aqui. E aqui, capital total. Pronto! Fechou? Então, a nossa aula hoje se resumiu em isso, entendi. Deixa eu só ver o que o Walter colocou aqui. Opa! Entendi. O balanço é sempre acrescentado nos anos anteriores. Não é zerado e feito somente o que foi feito no ano. Não! Como é feito no imposto de renda, por exemplo. Não sei se deu para entender. Sim, não. Sabe por quê? Porque durante 5 anos eu posso ter uma dívida. Então, durante esses 5 anos, essa dívida vai aparecer no meu balanço patrimonial. Durante 10 anos, eu fiquei com o mesmo imóvel. Então, durante esses 10 anos, o mesmo imóvel lá do balanço patrimonial vai aparecer. Não tudo que eu vou adquirindo em 1, 2, 3 anos, eu vou acumulando. Se eu vou acumulando dinheiro, o meu dinheiro vai crescendo, eu vou acumulando. E vai acumulando isso. Tá? Eu não zero e faço, não. Porque, querendo ou não, o meu imóvel vai ficar 5 anos lá comigo, 10 anos, 20 anos, vai estar toda a vida aparecendo no meu balanço patrimonial. Entendeu, Walter? Consegui te explicar. Resumindo aqui, então, a nossa aula de hoje, para a gente poder finalizar. Balanço patrimonial, fechou, querido. Balanço patrimonial, T grandão, fechou? Então, de um lado esquerdo, eu sempre vou ter meu ativo, que são meus bens, direitos, tudo que eu tenho a receber, pertence à empresa, é positivo. Do lado direito, eu tenho meu passivo, que é o quê? Minhas obrigações, tudo que eu tenho que pagar, pertence a terceiros, é tudo negativo. Dentro desse lado também nós temos o patrimônio líquido, também conhecido como PL, que é o meu capital social, ou o meu lucro ou o meu prejuízo, certo? Meu total tem que ser sempre igual um ao outro, fechou? Sempre tem que ser um equilíbrio. Tudo que está aqui no meu ativo é o meu capital total. Tudo que está no meu passivo é o meu capital de terceiros. Tudo que é o meu patrimônio líquido se resume a capital próprio. Dentro do capital próprio, o que eu tenho? Capital social, que também é conhecido como capital nominal.
Fechou? Zeramos a aula de hoje. Tudo certo? Manda um joinha aí, pra quem conseguiu entender. Ou manda uma carinha de feliz. Certo? Entendi. Fechou. Meus queridos, não esqueçam que essa aula depois vai pro YouTube. E o que vocês têm que fazer depois que ela vai pro YouTube? Dar um joinha lá pra prof, se inscrever no canal, fazer o comentário que eu sou a melhor prof do sul do mundo. Beijo pra vocês. Até a próxima aula. Unidade 2. Façam os exercícios da unidade 1. E qualquer dúvida, a gente vai se falando no WhatsApp. Cuidem-se. Como eu disse, não desisto de vocês. Beijos!